Então vamos nessa, pessoal. Desculpa aí as más intercorrências. Nós vamos falar sobre gasometria e aqui nós temos um exemplo clássico de como deve acontecer e como tem que ser conduzido esse processo. Então, olhando para cá, galera, a gente vai perceber que nós temos, por exemplo, a descrição de uma acidose respiratória, uma acidose ventilatória, chame você como você quiser. Se você olhar para cá, o que todo mundo espera é que você vai estar um gás carbônico, vai ter um gás carbônico mais alto do que devia, né? E é claro que com o acúmulo de gás carbônico existe uma tendência à acidez, porque esse gás carbônico tende a se combinar com o hidrogênio, né? Se transformar em ácido carbônico, né? E no final acaba puxando o nosso pH mais para baixo. Então até aqui não tem novidade. Na graduação mais básica se discutiu seta para cima, seta para baixo, acidose respiratória. Então se você foi acostumado a colocar seta e falar acidose respiratória, pH está baixo, CO2 está alto. Uma coisa importante aqui, já para começar a quebrar padrões, é que aqui eles colocam, por exemplo, o bicarbonato, representando isso como excesso de bases, e lembrar que o bicarbonato é uma base tampão, e eles colocam que numa acidose respiratória o bicarbonato estaria normal, ou seja, as bases tampões estariam ao redor de zero. Lembrar que uma base tampão, o excesso de bases, representa a soma de todas as bases do organismo. Quando a gente fala do bicarbonato de sódio, ele é só a base mais famosa, em termos de quantidade, é a que mais existe no nosso corpo. Mas é importante que o especialista em ventilação mecânica, em terapia intensiva, também entenda que nós temos outras bases, base bicarbonato, base fosfato, base hemoglobina, base proteica, base hidroxila, e quando eu olho o processo de bases, eu consigo ter um cenário um pouco mais completo de como está o comportamento do meu organismo. Então vamos entender o que eu estou dizendo agora. Se eu tenho uma acidose ventilatória ou respiratória, chame assim como você queira, é lógico que o meu gás carbônico vai subir. É natural que se o gás carbônico subir, o meu pH vai cair. Mas o que vocês têm que começar a entender para começar a quebrar gelo e não fazer uma aula muito básica é que essa acidose respiratória, ela tem dois tipos de menção que devem ser distinguidos. Ela pode ser aguda ou ela pode ser crônica. Eu tenho um paciente que tem um rebaixamento de nível de consciência agudo, tem uma lesão medular aguda, alta. Então, nesse momento, ele perde a capacidade ventilatória dele. Se ele perder a capacidade ventilatória, é natural que o gás carbônico vá começar a aumentar no corpo dele. Isso é esperado, porque ele não consegue mais respirar. E se o gás carbônico começa a se acumular no sangue, no alvéolo, no interstício, esse gás carbônico se acumula, se combina com o hidrogênio, vira ácido e acaba puxando o meu pH para baixo. Numa fase aguda, e aí nós estamos falando de acidose respiratória aguda, acidose ventilatória aguda, numa fase aguda, o basic excess vai estar normal, o bicarbonato ainda vai estar normal. Mas o que vai acontecer, conforme esse quadro se cronifica, é que em várias situações, a partir do momento que o tampão ventilatório deixou de atuar, o seu tampão renal, que é a terceira linha de combate ao desequilíbrio ácido-básico, então vamos lembrar, a primeira linha é o equilíbrio químico. Então, surgiu um hidrogênio, vai lá um bicarbonato, tampona ele, por exemplo. Esse é o tampão químico, imediato. Apareceu hidrogênio, vai lá um bicarbonato, anula ele, por exemplo. O tampão ventilatório vem logo depois. Então, na hora que o hidrogênio foi tamponado pelo bicarbonato, nasceu um ácido carbônico, eu vou ter que expirar esse gás carbônico. E no final, no terceiro momento, se eu tiver o distúrbio que perdura, eu vou ter o tampão renal atuando. Então, fazendo um resumo da obra aqui da fisiologia, é mais ou menos assim. Se eu tenho uma acidose respiratória aguda, eu estou num quadro em que o meu CO2 vai subir, o pH vai cair e os meus tampões químicos vão estar normais ainda. Então, eu tenho realmente um quadro que eu chamei de agudo. CO2 subiu, se ligou a hidrogênio, virou ácido, o pH caiu. Só que se esse quadro demorar, vamos imaginar que minha parte ventilatória está falhando. Vamos imaginar que minha parte ventilatória não está boa. Então, eu não consigo fazer isso aqui funcionar direito. Os rins vão perceber, depois de algumas horas, meu, o que está acontecendo? Muito ácido, a parte ventilatória não está funcionando bem, esse ácido está vindo do gás carbônico, e os rins vão começar a fazer o quê? Excretar ácidos na urina, já que você está com excesso de ácidos, pH está baixo, CO2 subiu, e o pH baixo significa aumento da acidez, aumento da concentração de hidrogênio. Os rins vão perceber que esse hidrogênio está alto no sangue e vão começar, depois de algumas horas, depois eventualmente de alguns dias, com certeza, esses rins vão começar a fazer o quê? Excretar hidrogênio para a urina, excretar ácido para a urina e trazer para dentro do corpo bases tampões. Então, a primeira mensagem aqui para quem não está acostumado com o quadro de distúrbio ventilatório é que os distúrbios de origem
respiratória, os distúrbios de origem ventilatória, isso é pleonasmo, né? Só a forma de chamar, eles têm essa classificação, aguda ou crônica. Num quadro agudo, o que vai acontecer é CO2 vai aumentar, pH vai cair e o seu bicarbonato, suas bases tampões estarão normais. Agora, conforme esse quadro cronifica, e essa cronificação pode acontecer em poucas horas, o seu rim já começa a atuar. E o que é o tampão renal? Ele começa a excretar hidrogênio para a urina para tentar diminuir essa acidez que está vindo por culpa da ventilação que falhou, e o rim é um trocador. Quando você exclui hidrogênio para a urina, automaticamente você traz para dentro uma base tampão, como o próprio bicarbonato. Então, entenda o que eu estou te dizendo. Numa situação de acidose respiratória, o que tem que ser avaliado aqui é se ela é aguda ou crônica. Se ela for aguda, e aí eu vou fazer em azul aqui para te ajudar, se ela for aguda, o CO2 vai estar mais alto, o pH vai estar mais baixo e as bases no corpo estarão normais. Pense no bicarbonato, que é o que você está acostumado, olhe para o Basic Excess, naquela referência -2 mais 2, -3 mais 3, -5 mais 5, de acordo com aquilo que você foi ensinado, mas as bases tampão estarão normais. Isso é um quadro agudo. E num quadro agudo, a conduta, por exemplo, de quem maneja a ventilação é restaurar a ventilação do paciente o mais precocemente possível. Então, o gás carbônico começou a subir, pH caiu, Basic Excess está normal, bicarbonato está normal, você pode ajudar naquilo que você tem em mão, seja usando uma ventilação não invasiva, seja otimizando o volume minuto de um paciente que está entubado, você consegue ajudar na remoção de gás carbônico naquilo que o seu corpo não consegue fazer sozinho. Então, nos quadros agudos, é muito indicado que você elimine o gás carbônico que eventualmente tenha subido e tenha sido gatilho daquela acidose ventilatória. Agora, num quadro crônico, em que o seu corpo já entendeu que os pulmões não estão bem, que você está retendo gás carbônico, que essa retenção de gás carbônico puxa para acidez, os seus rins vão começar a fazer o quê? Excretar hidrogênio na urina, transformar a sua urina num meio muito mais ácido, e quando o rim excreta hidrogênio na urina, ele puxa a base para dentro do corpo. Então, o que vai acontecer num quadro de acidose ventilatória crônica? O seu Basic Excess, que num quadro agudo estaria normal, ele vai ter uma tendência a estar aumentado. Então, quando você vê uma definição básica que fala na acidose respiratória, o pH está baixo, o CO2 está alto, você tem que lembrar que o bicarbonato e o Basic Excess vão ser muito importantes para separar um quadro agudo de um quadro crônico. No quadro agudo, isso aqui realmente vai estar normal. Num quadro crônico, em que seus rins identificaram o problema e, como terceira linha de defesa contra o desequilíbrio ácido básico, eles vão atuar para fazer a compensação, você vai ter um aumento do Basic Excess, normalmente maior de mais 5. Claro que se o Basic Excess, o excesso de base estiver maior de mais 5, o seu bicarbonato vai estar aumentado. Você vai ter um aumento do seu bicarbonato de sódio. E isso é esperado. E sabe por que isso é importante? Quando você tem uma acidose ventilatória crônica, com o aumento do Basic Excess, com o aumento do bicarbonato, normalmente o seu pH, mesmo que o seu CO2 esteja aqui 2 vezes o valor de normalidade, ou mais, vamos supor que o seu CO2 esteja 100, o que é o fim do mundo. Meu Deus do céu, o gás carbônico super alto. Mas se você tem um quadro crônico em que seus rins aprenderam a lidar com isso, começaram a excretar hidrogênio para a urina e trazer bicarbonato para dentro, trazer tampão para dentro, nesse momento o seu pH que estava baixo, ele pode continuar baixo, mas não vai estar tão baixo. Então, aqui tem uma orientação importante. Se você olha para uma gasometria que traz uma acidose ventilatória, e essa acidose ventilatória é aguda, o Basic Excess vai estar normal, o bicarbonato vai estar normal. Nesses quadros, otimize a ventilação para tentar reduzir o gás carbônico e combater essa acidez. Mas num quadro em que você tem uma acidose ventilatória crônica, em que seus rins identificaram o problema, começaram a excretar ácidos para a urina na forma de hidrogênio e trazer para dentro bases tampões, que é o que o rim faz para fazer essa coisa acontecer, você vai ter um aumento das bases tampão, o seu Basic Excess vai subir, seu bicarbonato vai aumentar. E nesses quadros de acidose ventilatória crônica, tenha muita serenidade e tranquilidade para tentar aumentar volume minuto e baixar gás carbônico. Se você simplesmente vê o CO2 alto e se tiver essa compulsão de aumentar a ventilação para remover gás carbônico,
de aumentar o componente ventilatório, seja prolongando o tempo exo, que eu nem recomendo muito, seja aumentando frequência ventilatória, seja aumentando o volume corrente, você está fazendo uma coisa errada. Porque numa acidose ventilatória crônica, seus rins aprenderam a lidar com isso. E você vai ter um quadro no qual o seu pH não estará tão ácido. O que é ácido ruim? Quando esse pH está menor de 7,15. Se você tem uma acidose ventilatória com o gás carbônico aumentado, com o pH diminuído, mas você tem um pH maior de 7,15, preferencialmente maior de 7,2, você tem o CO2 super alto, vamos supor que ele esteja 100, mas o seu pH está maior de 7,2, possivelmente seu basic excess aqui já não vai mais estar zero, já vai estar aumentado. E quando ele estiver aumentado, o seu corpo já aprendeu a lidar com essa acidose respiratória crônica. E nessa condição que você tem, a partir dali na hora que você resolve abaixar o gás carbônico de uma hora para outra, o que você está fazendo é uma alcalose metabólica, porque vai sobrar esse monte de base em você e o seu gás carbônico vai cair agudamente. E o seu pH, que estava 7,25, vai virar 7,6. E isso seria um erro do ponto de vista metodológico. Então, quando eu penso em assistência ventilatória, tirar um pouco daquele conceito básico que eu vou trazer aqui embaixo. Ó, olha, numa acidose ventilatória, o que se diz? O pH está ácido, o gás carbônico está aumentado e o basic excess estaria normal, ou o bicarbonato. Isso aqui seria um quadro de acidose ventilatória aguda. Agora, num quadro crônico, eu vou ter o mesmo quadro de CO2 alto, o mesmo quadro de pH baixo, mas não tão baixo, e eu vou ter um basic excess aumentado, não mais zero, um valor normalmente maior de mais 5. E é claro que o bicarbonato vai estar superior a 26 miliequivalentes por litro. E num quadro de acidose ventilatória crônica, não se deve remover gás carbônico compulsivamente, porque se você arrancar o gás carbônico do paciente rapidamente, o que vai acontecer você vai estar interferindo de uma maneira negativa no seu novo equilíbrio ácido básico, em que seus rins aprenderam a lidar com a acidose e estão, a partir dali, eliminando ácidos na urina e trazendo base para dentro. E você vai induzir uma alcalose metabólica. Então, separe, e se essa aula for valer para alguma coisa, vale para isso. Não se deve remover gás carbônico em qualquer quadro de acidose ventilatória. Nos quadros agudos, ok. Nos quadros crônicos, se for baixar com muita parcimônia, muito lentamente, para dar tempo do rim voltar a compensar. Então, se você pensar, eu encontro um paciente retentor de gás carbônico crônico, ele é obstrutivo crônico, ele tem lá um quadro de enfisema, e mesmo enfisematoso pelo aumento do volume minuto, tende a ter um CO2 normal alto. Nessas condições de CO2 discretamente mais alto, mas o cara é crônico, que ele tem uma doença crônica, o que você vai perceber nesse paciente é que o basic excess vai tender a estar um pouquinho mais aumentado. E isso é aquela coisa, eu não me preocupo tanto com o gás carbônico nesse paciente. Agora, se ele tiver um novo incremento do gás carbônico e esse pH afundar para um valor menor de 7,15, aí você pode sim remover o gás carbônico, mesmo num quadro crônico. Então, o que vai nos ajudar muito a tomar conduta é observar o comportamento das bases tampão no nosso organismo, observar o valor do pH na acidose ventilatória, porque se o CO2 estiver alto pra caramba, tipo 100, mas a base tampão tiver mais 8, o bicarbonato tiver 30 e tantos, e o pH tiver 7,20 alguma coisa, 7,18, 7,22, 7,27, não é para você sair abaixando o gás carbônico. O corpo já aprendeu a lidar com isso e segue de boa na lagoa. Então, essa reflexão é importante para a gente começar a discutir o conceito de gasometria, porque não é tão simples quanto colocar seta para baixo, seta para cima, isso é uma acidose ventilatória. Separar se é agudo ou crônico é fundamental. Então, para não dizer que eu estou inventando isso, olha para cá. Então, para não dizer que eu estou inventando isso, olha para cá. Então, interprete um diagrama como esse, se permitindo compreender o fenômeno, antes da gente progredir. Então, vamos lá. Se eu vier interpretar isso aqui à frente de vocês, eu tenho o valor de normalidade. Normalidade vai ser o quê? Um pH de 7,4, um bicarbonato de 24, um gás carbônico de 40. Esse é o normal dos normais. Sou eu aqui falando com vocês, se eu estiver bem, obrigado. Agora, veja que interessante, quando você vai classificar a gasometria nos gráficos que são fundamentais, mas que nem todo mundo conhece,
Você vai pensar no que eu estou te ensinando até agora, que é a acidose ventilatória ou acidose respiratória, whatever. Você veja, num quadro agudo, onde está passando esse quadradinho branco, o que é que você vai ter? Você vai ter um pH começando aqui, ó, abaixo do normal, e ele continua abaixo do normal até chegar até o final do quadradinho. Vamos supor que ele esteja aqui, ó. Isso aqui tudo é onde o quadradinho está batendo nas doses ventilatórias, nas doses respiratórias. Mas você perceba que nesse quadro, o que vai acontecer com o gás carbônico? Ó, quando eu vejo aqui essas abscissas, eu vejo o CO2 já subiu, continua alto, continua alto, continua alto, está tudo alto aqui. Todas que passam no quadradinho branco, o CO2 está aumentado, concorda? Ele não está mais 40, já está aqui 60, 70, 80, 90, 100, que seja, quanto mais, pior. Mas você vê que é um quadro agudo, porque você veja que nessa fase, o bicarbonato ou os basic excess ainda não tiveram um grande incremento. Mas é legal você notar, conforme o gás carbônico vai aumentando, já existe uma tendência natural do organismo a aumentar um pouco a base tampão. Mas no quadro agudo, eu ainda vou ter um pH ácido, eu ainda vou ter uma base tampão discretamente aumentada. Não vai estar aquele basic excess maior de mais 5, não vai estar um bicarbonato estourado lá no teto. Nos quase acidose aguda, minha principal conduta aqui que eu vou fazer em azul seria diminuir o gás carbônico, porque aí eu trago o pH ao normal e meu rim ainda não acordou para fazer essa grande compensação. Agora perceba um quadro crônico. Depois de algumas horas do distúrbio, com certeza alguns dias depois do início do distúrbio de base, que foi a insuficiência respiratória. Tipo 2, né? Hipercápnica, ventilatória. Nos quadros crônicos, o que vai acontecer é: olha, eu continuo tendo um pH ácido, eu continuo tendo um pH menor de 7,4. Mas perceba, por mais que meu gás carbônico continue alto pra caramba, o meu bicarbonato, o meu Base-QXE já estourou para outra faixa. Isso é meu rim atuando, excretando hidrogênios para a urina, trazendo tampões para dentro. E nessa condição de acidose respiratória crônica, você vê que o pH já não está na mesma faixa. Opa, você vê que o pH já não estava na mesma faixa que ele estava antes, mais ácido, aqui embaixo. O pH já veio para outra região, que é mais ou menos aqui, onde eu estou fazendo de azul escuro. E nessa condição aqui, calma, hold your horse, segura os cavalinhos aí para sair eliminando o gás carbônico. Porque num quadro crônico, isso é crônico, o corpo já aprendeu a lidar. E muitas vezes no ambiente crítico, eu vejo colegas intensivistas compulsivos em reduzir o gás carbônico a qualquer preço, porque estão acostumados com aquele conceito de seta. pH baixo, PCO2 alto, eu tenho que baixar o PCO2. E não é sempre assim. Então, deu para sacar? Então, assim, quando eu olho para o gráfico, fica essa reflexão. Então, antes da gente continuar, abrir aqui para discussão de todos e na gallery aqui, vamos ver se alguém quer fazer alguma observação, algum comentário antes de eu passar de fase. Então, eu não estou discutindo aqui como você vai fazer para remover o gás carbônico. Essa é outra estratégia, estratégia ventilatória para diminuir gás carbônico quando for o caso. E há limites para fazer isso. Mas na acidose ventilatória, saber separar se é um quadro agudo ou crônico já é aquela coisa que nem todo mundo costuma saber. E mais longe ainda, fica aquela coisa de falar assim: bom, o Basic Excess, professor, o senhor mostrou aí, num primeiro momento, o Basic Excess, num segundo momento, o bicarbonato, porque eles se superpõem. Uma coisa tem a ver com a outra. Não dá para separar. Você nunca vai ter um Basic Excess baixo e um bicarbonato alto. Então, é uma forma diferente de ler o problema, mas é uma forma mais completa, porque o Basic Excess não fala só do bicarbonato. O Basic Excess fala de todas as bases do organismo. Gabriel, diga aí, meu amigo. Levantou a mão, é agora. Bom Aê. dia. Bom Então, dia. a gente está com um paciente lá na 3, que é um TRM nível C2, né? E aí é uma das discussões que a gente tem feito, assim, a gente tentou desinvadir ele o máximo possível, mas nas gasometrias dele ele sempre vem com alteração. E aí agora o senhor já deu um direcionamento, né, de que ele é um retentor, já era de CO2, já tinha algumas consolidações pulmonares, né, era tabagista. Só que aí, assim, quando a gente faz um ajuste mínimo, aí ele lava demais e aí começa a ir para alcalose.
E aí a discussão que a gente teve lá, como ele está minimamente invadido, porque ele, para sair da UTI, está esperando um ventilador só, para ir para enfermaria, né? É de quanto em quanto tempo, ou até onde a gente toleraria, né, essa acidose dele, e de quanto tempo a gente faria gasometria, porque, né, ficar fazendo rotineiramente uma gasometria, ficou se discutindo se seria ideal, é um paciente que, né, não tem um prognóstico muito bom, faz uma desautonomia severa. Então, a resposta é exatamente essa, Gabriel. Se você já tem a gasometria em que os tampões renais começaram a acontecer, e ele está, pelo quando você fala desinvadido, quer dizer com suporte mínimo. Então, ele está alternando entre ventilação espontânea e pressões suporte baixas, é isso? Não, na verdade, eu falo no sentido de coletar mesmo a gasometria. Ele, Tá, então ele assim, mas o suporte ventilatório que ele recebe hoje é qual? Quais são os parâmetros dele hoje no ventilador? ventilação em pressão controlada 100% do tempo. Ah, então, porque ele tem uma TRM alta. Então, ele está lá em Aham. pressão controlada, com os parâmetros necessários para manter a ventilação dele, e vai precisar E- manter essa ventilação. Aí a discussão é: ele está em ventilação controlada, com os parâmetros que a gente tem colocado para ele, e a partir dali ele mantém um CO2 ainda discretamente alto. E com esse CO2 discretamente alto, o que que eu tenho que observar, como eu disse para vocês? Já existe a compensação renal? O que que eu vou ver? Um bicarbonato aumentado, um Base aumentado? Se isso já está instalado nele, com os parâmetros que ele recebe hoje, e ele mantém um pH acima de 7,2, preferencialmente num paciente crônico que vai sair da UTI para ir para o home care, um pH acima de 7,25, quiçá 7,3, mas não normal, não 7,4 ou 7,35. Se ele tem um pH ácido, ainda ácido, mais com bicarbonato e um BSQXS aumentados, você já tem o tampão renal acordado. A partir do momento que ele está estável com aqueles parâmetros, você vai substituir o ventilador mecânico da UTI, que tem uma potência maior, por um ventilador não invasivo, que seja um novo Triage, que nem a gente discutiu aí, que seja um Stellar, alguma coisa que tenha um poder maior de fogo, talvez Uhum. esse ventilador vai gerar uma pressão discretamente menor e você vai ter um discreto acúmulo de gás carbônico. Se isso acontecer, mas quando é que eu coletaria uma nova gás? Quando tiver a substituição do ventilador mais caneludo, né, o ventilador da UTI, pelo ventilador não invasivo ainda na UTI, ou ventilador não invasivo, aquele ventilador de menor potência, né, que tem um seu Blauer interno menor, mas assim, eu vou ter essa substituição, eu quero ver como vai ser o comportamento. Se na substituição, 1 hora depois, 6 horas depois, 12 horas depois, ele mantiver o CO2 mais alto, mesmo que ele suba um pouquinho mais, mas o Basic Excess acompanhar isso, aumentando, e o pH não afundar, eu já tenho tranquilidade. Agora, colher gasometria todo dia, não vejo por quê. O paciente está estável, né? Tá tudo bem, não precisa ficar repetindo isso, mas você não tem que se preocupar com a questão do gás carbônico. Já não é Uhum. mais um problema para esse paciente, porque é uma acidose crônica. Perfeito? Não, é exatamente isso que o senhor falou. Realmente, ele já há algumas semanas vem mesmo com o BIC aumentado, o Base Excess. É isso mesmo. Obrigado, professor. Mas as pessoas veem esse gás carbônico aumentado e têm a vontade inerente da medula de abaixar o gás carbônico a qualquer preço, o que faz errado. Então não é para fazer isso. Às vezes você deixa o plantão, vem o colega à noite, vê aquele CO2 alto e aumenta os parâmetros, o que é só errado mesmo. Então o tipo de paciente tem que ter um round assim na beira-leito bem forte, deixar anotado. Não aumentar volume minuto. Se alguém discutir, chama a pessoa para reflexão. Mas beleza, boa pergunta. A Mônica, quer falar, querida? Abaixa a mão aí, Gabriel. Valeu. Professor, eu tenho uma dúvida e gostaria que você reforçasse. Eu não compreendi muito bem como que eu vou saber se o paciente ele é um hipercapnico crônico, de acordo com o sistema renal. O senhor falou para a gente isso, puder reforçar para mim, por favor? Claro, claro. Então, assim, beleza, pode abaixar a mão aqui. Então, assim, a realidade, pessoal, e aí dei uma explicação de novo aqui, é que quando eu tenho o CO2 aumentado e o pH baixo, esse pH vai cair importantemente, especialmente quando eu olhar para a gasometria e perceber que o bicarbonato ainda está normal, que o Basic Excess ainda está normal, esse é um quadro de acidose ventilatória aguda. E na acidose ventilatória aguda, eu tenho de ter a iniciativa de reduzir o gás carbônico, perfeito? Porque o pH estará ameaçando a estrutura do seu indivíduo. Então, quando o pH desse paciente, vamos supor que esteja 7,2, mas eu tenho um bicarbonato, 7,2 não seria horrível, mas está ruim. Eu tenho 7,2 e o bicarbonato ainda está normal, o Basic Excess ainda está normal. Você deve otimizar a ventilação para diminuir o gás carbônico do paciente.
Agora, quando o paciente entrar num quadro crônico, isso vai levar de horas a, eventualmente, 24, 48 horas depois, isso já acontece quando começa a ter o déficit ventilatório, o gás carbônico continuará alto, mas eu vou ter o rim atuando. E como é que o rim vai atuar? Excretando hidrogênios para a urina e trazendo base tampão para dentro. O que eu vou ver na gasometria da acidose respiratória crônica? O basic excess, que não está mais 0, mais 1, mais 2, ele vai começar a fazer mais 5, mais 6, mais 7. E o bicarbonato já não vai mais estar 26, 27, vai estar 30 e tantos. Aí eu tenho um quadro crônico. E no quadro crônico, aquele pH que estava 7,2 da acidose aguda vai pular para 7,27, 7,30, 7,32. E a partir dali, num quadro crônico, eu tenho o organismo se estabelecendo numa nova realidade. E o bom assistente ventilatório não deve sair removendo gás carbônico a qualquer preço. Ele tem que aceitar que aquele acúmulo de gás carbônico é do paciente a partir daquele momento, e é um quadro crônico, o rim já aprendeu a lidar, e se for um quadro irreversível, aqueles estão assim, lesão medular alta, vai ter um déficit ventilatório forever. Pô, eu tenho um DPOC escangalhado, estádio 4 do Gold, que está lá, retentor crônico. A partir dali, tenha calma de abaixar o gás carbônico. Agora, você perguntou aqui no chat, mas essa compensação renal pode levar o paciente a algum tipo de falência renal? Não. Agora, não tem nada a ver. O rim funciona nesse sentido. Agora, se esse paciente pegar uma infecção, por exemplo, evoluir com sepse puxando para o choque, diminuir a perfusão renal, você começar a perceber, a ureia começou a subir, a creatina começou a aumentar, começou a fazer oligúria, você tem que assumir, a função renal está pior. Se a função renal está pior, o quanto esse rim vai continuar excretando hidrogênio e reabsorvendo bicarbonato? Vai ter dificuldade. Então, num paciente que tem uma acidose respiratória crônica, que tem o rim funcionando, a gente espera que o rim continue funcionando. Se ele ainda estiver internado, tiver uma infecção e evoluir com hipoperfusão na artéria renal, com disfunção hepática, com disfunção renal, a partir dali eu posso perder essa compensação renal. Mas não por causa da compensação. A compensação vai acontecer, é crônica. O rim sabe lidar com isso. Agora, esse paciente, se ele infectar, evoluir com um choque séptico, você tem um problema, porque ele vai ter o CO2 alto, uma disfunção renal importante, o que não vai ser capaz de manter esse equilíbrio induzido pelo rim na acidose crônica. Então, nas acidoses ventilatórias crônicas que dependem do rim estar funcionando bem, se o rim começar a funcionar mal, fica de olho, porque ele pode agudizar. O que vai acontecer? O CO2 vai continuar alto, o basic excess vai deixar de estar aumentado, se tornou um quadro agudo e a partir dali você aumenta a ventilação para remover o gás carbônico, aumenta o nível de suporte. É mais ou menos isso, Mônica, entenderam? Então, reflexões importantes. Diga, quem falou aí? Ah, beleza, Mônica. Alguém mais, pessoal? É importante o tipo de discussão, por quê? Porque faz a gente pensar relativamente fora da caixa. Não é sempre a mesma coisa para todo mundo, né? E a gente vai nivelando aí o conhecimento nesse sentido. Estamos juntos? Então, distúrbio, discussão rápida e reflexão. Não entendi, como o Gabriel, como a Mônica fez, professor, repete aí, vamos pensar juntos, porque é assim que a gente fixa. Não se pode compulsivamente esquecer isso. Diga, Sofia. Professor, Pô, peraí, Sofia, você é, está diferente aí. Como é seu nome, meu amigo? tá um pouquinho diferente, né? Eu pensei de outra Ah, pessoa. Mas, não, é só uma curiosidade fala seu mesmo nome minha. Porque, primeiro, assim, fala seu nome. é Kennedy. Ô, Kennedy, diga aí. Kennedy Vieira. Pô. Isso. O senhor comentou que a gente tem três linhas de defesa. Eu estava até estudando isso daí recentemente também, né, no Gaito. Mas, assim, por exemplo, quando o distúrbio primário ele é respiratório, então, assim, você já não vai ter a linha de defesa da ventilação. Então, assim, a ordem se inverteria, o tampão, por exemplo, passaria a ser primeiro o primeiro tampão metabólico, depois seria o renal, ou não tem alteração, é sempre nessa mesma ordem? Não, Kennedy, a realidade é essa, cara. Se você tem. O que atua imediato é assim: qualquer alteração química é dose e resposta. Então, subiu o hidrogênio, o bicarbonato liga nele. Isso vai continuar acontecendo. Só que a verdade é, como você mesmo colocou, a parte ventilatória faliu, tá ruim, não tá funcionando bem. Se ela começar a não funcionar bem, os rins vão olhar lá de baixo, faz de conta que o rim tá lá perto da pele, vão falar, rapaz, olha o pulmão não tá funcionando, o gás carbônico tá aumentando, se ligando a hidrogênio, virando ácido. Rapaz, o sangue tá ficando ácido. Se o sangue fica ácido, nós vamos morrer. Aí o rim fala: vamos nós dois aqui então começar a trabalhar, um rim conversando com o outro, eles começam a fazer o quê? Já que o ácido está aumentado no sangue e a ventilação, que devia cuidar desse negócio, já não está cuidando, o rim fala: deixa eu pegar e jogar fora o hidrogênio. Ele excreta o hidrogênio na urina e puxa a base para dentro, para tentar. Já que o hidrogênio vai estar alto, assumindo que o CO2 está aumentado, o rim vai começar a excretar
hidrogênio para a urina e trazer bicarbonato para dentro. Então, você vai continuar tendo CO2 alto, mas o bicarbonato vai subindo. E conforme o bicarbonato for subindo e o meu pH for subindo junto, porque eu estou saindo daquela acidose ventilatória que continua lá, mas agora o componente metabólico está fazendo a compensação devida pela função renal. Então, eu vou ter um CO2 alto, um pH não tão baixo e um basic excess, um bicarbonato aumentados. A partir dali, eu estou tranquilo, mas sem dúvida, a partir do momento que a ventilação faliu, o rim assumiu um papel e falou: agora é comigo, já que a ventilação ficou maluca. É por aí mesmo. Beleza, Kenny? Então vamos lá, pessoal. Dando aqui continuidade nas reflexões, já se foi aí a primeira, quase a primeira hora, fora os 9 minutos de atraso do início. Então vamos passar para a próxima aqui. E, de novo, não entendeu? Pergunte. Compartilhar a tela de novo aqui. Então vamos ver a mesma história de um jeito um pouco diferente agora, pensando, por exemplo, numa acidose metabólica. Então, numa acidose metabólica já não existe o conceito de agudo ou crônico, tá? Isso é um quadro para distúrbio ventilatório. Numa acidose metabólica, se eu olhar para cá, o que que as aulas de graduação nos ensinaram fortemente? Olha, eu vou ter uma seta para baixo no pH, eu vou ter uma seta para baixo negativa no bicarbonato no Basic Excess. Quer dizer, por algum motivo, minhas bases tampão estão diminuídas. Isso pode acontecer? Pode. Você pode ter uma perda aguda de bases, por exemplo, num evento diarreico. Para quem não sabe, o intestino é rico em bases tampão, o seu suco pancreático, que alimenta o seu intestino com substâncias alcalinas para combater a acidez do estômago. Então, imagina a lógica da sua digestão. Seu estômago super ácido para derreter o alimento lá dentro, derreter é um termo chulo, né? Para diluir, digerir o alimento. Esse suco gástrico vai passar lá pelo seu esfíncter entre o esôfago e o intestino delgado, o duodeno, e vai chegar super ácido no duodeno. O que vai acontecer? O pâncreas solta o suco pancreático, chega no duodeno e alcaliniza aquela reação para poder contrabalancear essa acidez do estômago. O estômago aguenta ácido, o intestino não. Então, dependemos muito do pâncreas para poder alcalinizar o seu meio intestinal. Se você tiver uma diarreia pesada, você vai ter uma perda aguda de bases. E se você perder uma aguda de base, é isso que vai acontecer. Olha, eu estou perdendo pra caramba as minhas bases tampões, aquilo que anula o hidrogênio que é formado em mim quando eu trabalho, vamos lembrar assim, quando as minhas células estão trabalhando, todo o ciclo de Krebs, toda a glicólise anaeróbia, glicólise aeróbia, beta-oxidação, proteólise, deaminação proteica, as tendências dessas reações de produção de energia na célula é liberar hidrogênio. Então, quando a célula trabalha, é natural que o hidrogênio seja liberado dentro do citoplasma, que uma parte disso extravase para o sangue. Isso faz parte de estar vivo. A gente começa o dia com menos ácido do que termina o dia. O estresse do cotidiano faz a gente fazer esforço e a gente forma ácidos. É normal. Então vamos entender que o trabalho, o metabolismo celular libera ácidos. E eu tenho que ter base tampão para anular esse ácido. Faz parte. Deus fez a gente com excesso de base, até por isso. Deus fez o ser humano, por isso que existe o termo basic excess, excesso de base. Já que eu vou formar hidrogênio o dia inteiro para poder viver, e se eu fosse primitivo, eu tivesse que fugir dos meus predadores, se eu fosse presa e tivesse um leão correndo atrás de mim, eu ia ter que ter capacidade de fugir para não ser comido. E nessa viagem eu ia formar um monte de hidrogênio. Mas Deus colocou as bases tampão justamente para anular essa carga ácida. Agora, o que está acontecendo? Numa reação de perda aguda de bases, você vai continuar vivo. Suas células vão continuar liberando hidrogênio. Esse hidrogênio já não vai ter as bases tampão, como o bicarbonato, para anular ele. Se você tiver uma perda aguda de bases, forma-se hidrogênio e não tem quem anule esse hidrogênio. De onde é que vai vir o hidrogênio, Juliano? Da própria vida. O metabolismo celular libera hidrogênio. E se começar a acumular, o hidrogênio, quando acumula na célula, extravasa para o interstício, vai para o sangue. Agora, dentro da célula tem bicarbonato. Então, o hidrogênio nasceu, o bicarbonato anula, você está feliz. Agora, quando você tem perda de base tampão, diminuição do bicarbonato,
você tem hidrogênio se formando e não tem quem combater. A partir dali, você tem um evento de acidose metabólica. Essa é a acidose metabólica por perda aguda de base. Pronto. Agora, o que você tem que entender? Num quadro desses em que você tem perda de bases, não seria sábio o seu gás carbônico ficar normal. Não é esperado. Porque agora o que está acontecendo? Suas bases no organismo, seja qual for o distúrbio, diminuíram. Se as bases diminuíram, você puxa para uma acidez importante, porque a vida libera hidrogênio. Basta estar vivo, qualquer célula do seu corpo, das trilhões que você tem, elas estão liberando hidrogênio. Sem base, esse hidrogênio tende a se acumular, pular para o teu sangue, puxar o pH para acidez. E a partir do momento que o pH ficar mais ácido, o seu pulmão vai poder te ajudar. Então, normalmente, numa acidose metabólica, quando se percebe no centro ventilatório, quando se percebe na aferência que chega para ele, porque na sua periferia, na aorta, nas carótidas, você tem quimiorreceptores que percebem a queda do pH. Quando o pH sanguíneo começa a cair, e ele está caindo por quê nesse exemplo? Porque eu perdi as bases, não tem mais quem anule o hidrogênio, começou a sobrar hidrogênio sem ter base tampão para anular ele. Esse hidrogênio acumulou, pulou para o sangue, pH está caindo. Os seus quimiorreceptores periféricos, quando percebem a queda do pH, eles falam assim: opa, opa, o sangue está ficando mais ácido. O que eu posso fazer para ajudar? Aferência para o centro de controle da ventilação, hidrogênio mais baixo, aliás, hidrogênio mais alto, pH mais baixo, e o seu centro ventilatório vai fazer o quê? Deixa comigo. Se o hidrogênio começar a aumentar, o pH começar a cair, deixa comigo que eu ajudo. Como é que eu ajudo? Aumentando o meu volume minuto. Então, entenda o que eu vou te dizer agora. Numa acidose metabólica, a despeito da etiologia dela, se for por hipóxia, o que a gente chama de acidose lática, acidose metabólica do tipo A, que é causada por hipóxia tecidual, liberação de hidrogênio, formação de lactato, essas coisas todas. Se for do tipo B, em que eu tenho uma acidose metabólica por perda aguda de bases, de todo jeito minhas bases vão estar caindo. E quando as bases estão diminuindo, meu bicarbonato está diminuindo, meu basic excess está ficando negativo, o meu centro respiratório vai ser estimulado. Então, o erro da gente é aprender que nem está aqui, ó. Na acidose metabólica, eu tenho o pH ácido, o bicarbonato, as bases tampões diminuídas e o CO2 seria normal. Jamais será. Então, aqui tem uma frase que vai desmistificar aquilo que você aprendeu também. Numa acidose metabólica, e aí não tem aguda ou crônica, é só o que acontece, não dá para você controlar. Conforme o pH vai caindo, conforme suas bases estão baixas, porque você perdeu, porque você usou, sei lá o motivo, nas doses do tipo A, porque você usou a base para tamponar o hidrogênio, nas doses do tipo B, porque você perdeu a base. Então, para quem não sabe, existem duas classificações de acidose metabólica. Tipo A, causada pela lactacidemia, pelo aumento do lactato, pelo aumento do hidrogênio. Metabolismo hipóxico, por exemplo, anaeróbio causa isso. Tipo B, por perda aguda de bases. Seja como for o desfecho, as bases vão estar diminuídas, bicarbonato vai estar baixo. Sobrou hidrogênio no sangue, o pH vai começar a cair. E nessa condição, o seu centro respiratório sempre vai trabalhar para poder reduzir o gás carbônico. Então, traduzindo isso, numa acidose metabólica, a despeito da causa, o CO2 jamais estará normal. Numa acidose metabólica, se fosse dar aula para você desde a graduação com aquela seta maldita, seria assim: pH está baixo, bicarbonato está baixo e o gás carbônico está baixo. Tem de ser assim, é incontrolável. Numa acidose metabólica, o CO2 sempre cai proporcionalmente à acidez que você tem. O CO2 não fica normal. Porra, professor, como é que é isso aí? Então vamos lá ver o gráfico. Vou voltar aqui para você ver. Então deixa eu botar aqui um gráfico bom para te assustar de novo. Assustar não, mas te trazer a reflexão. Olha para cá. Lembra que o professor não está inventando isso. Olha aqui, ó. Numa acidose metabólica, o pH caiu, não estou bem, estou desinfeliz aqui. Você veja, numa acidose metabólica, quem que está baixo, pessoal?
quem está baixo é a minha base tampão. Não sei o motivo, razão ou circunstância, mas de todo jeito a minha base tampão não está boa na acidose metabólica. Ela caiu, ela foi usada, ela foi perdida. Seja o que for, eu tenho menos base tampão, menos bicarbonato. Por que que se representa a base tampão, o excesso de base, pelo bicarbonato? Porque o bicarbonato é a base mais abundante, mais em quantidade, tem tudo quanto é lugar do seu corpo. Então, em quantidade, o bicarbonato é a base mais famosa, é a mais poderosa. Lembrar que em potência relativa, a hemoglobina é 5 vezes mais potente que o bicarbonato. Então, a hemoglobina, por exemplo, faz parte do basic excess. Você tem um paciente anêmico, o basic excess vai ser menor. Ele tem menos base tampão no corpo dele. A hemoglobina é 5 vezes mais potente que o bicarbonato, em termos relativos, né? De fazer tamponamento. O bicarbonato é mais poderoso porque ele é mais abundante. Mas é legal você pensar nisso. Então, nessa reflexão, ó, eu tenho menos base tampão, eu estou com o meu pH ácido. Mas o que eu quero chamar a atenção para você, na acidose metabólica, pelo conceito fisiológico, repare que aqui em nenhum momento o gás carbônico está normal. Tá vendo? Eu botei aqui um círculo entre 35 e 50 para falar 35 a 45. Você veja que na acidose metabólica, se eu fizer em azul aqui, ó, na curvinha superior aqui, vai, que está saindo daqui, ó, o CO2 já está baixo. Na acidose metabólica, onde está o quadradinho da acidose metabólica aqui, ó, o CO2 em nenhum momento ele vai estar aqui, no comecinho dela ele vai estar normal baixo, mas o gás carbônico na acidose metabólica é sempre diminuído. É do ser humano. Se o pH começar a aumentar, se o hidrogênio começar a aumentar e o pH começar a cair, o que é a mesma coisa, né? Quanto maior a concentração de hidrogênio, menor é o pH. Então, quanto maior o seu hidrogênio, menor o pH. O que que você vai ter? É incontrolável. O seu centro respiratório vai abaixar o gás carbônico. É a forma que você tem de se proteger. O CO2 tende a cair. Na definição de acidose metabólica, não tem como o CO2 estar normal. Já estou te falando uma coisa. Se você tiver um pH ácido, um basic excess diminuído, bicarbonato baixo e o CO2 estiver normal, você tem um quadro de acidose mista, porque fisiologicamente falando, o CO2 já deveria estar abaixo. Pausa dramática. Se o CO2 estiver 40, que é o valor do livro, se o bicarbonato estiver baixo, basic excess negativo e pH ácido, se o CO2 estiver 40, esse quadro é misto. Esse pH está mais ácido que devia, porque o CO2 ainda não caiu como deveria cair. Na gente cairia. Na gente cairia. Então, o que que você deve fazer? Reduzir o gás carbônico, não em excesso. A gente sabe hoje que você não tem que fazer condutas que abaixem o gás carbônico para valores inferiores a 28 milímetros de mercúrio. Nunca menores do que 25. Porque isso induziria fortemente a vasoconstrição encefálica. E o benefício da remoção do gás carbônico não compensaria o malefício da hipoperfusão encefálica. Então, olha o que eu estou falando agora, aqueles cálculos de compensação da acidose metabólica, eles são altamente limitados e cada vez menos devem ser usados. Olha a frase. Porque você não tem como meta baixar o CO2 a ponto de corrigir o pH. É a mesma lógica. Você aceita o pH um pouco mais ácido, você aceita o pH um pouco mais ácido, desde que ele esteja superior a 7,15, idealmente superior a 7,20. Você aceita o pH com bicarbonato um pouco mais baixo. Se você tiver lá com 7,30 e você tiver com CO2 aqui nessa faixa, você já está fazendo o que você tem que fazer. Aqui nessa faixa que eu coloquei, ó, aqui entre 30 e 35. Uma dica importante para todo mundo é, olha o Basic Excess. Vamos supor que o Basic Excess na acidose metabólica esteja a menos 6. Se o Basic Excess estiver a menos 6, você perdeu base. Perdeu base de uma maneira importante. Tudo que é menor de menos 5 é acidose metabólica, é importante. Quando você olha, esquece o bicarbonato agora. Olha para o Basic Excess que vai estar na sua gasometria. Ele veio ali, eu estou com o pH hidrogênio aumentado, pH baixo, e o meu basic excess está menos 6. Pronto. Quando eu olho para o gás carbônico ali naquela condição deveria estar ao redor de 34.
Como é que eu sei disso? 40, que é o valor de referência, menos o Basic Excess. Se você olhar para aquela gasometria, tiver um pH de 7,25, tiver um Basic Excess de menos 6, tiver um CO2 de 34, você tem um distúrbio metabólico puro. Agora, se você tiver um pH de 7,25, um Basic Excess de menos 3 e um PCO2 de 38, que não é nem alto, você tem um quadro ventilatório associado. O gás carbônico tende a cair junto com a queda do Basic Excess, 1 para 1. Basic Excess, menos 10. Gás carbônico ao redor de 30. Se o gás carbônico, que é 40, menos o Basic Excess. Se o gás carbônico estiver 35, você tem um componente ventilatório piorando aquela acidez. Porque enxergue isso aqui, pessoal. Quando eu tenho queda do Basic Excess, queda do bicarbonato, quando eu tenho acidose metabólica, em todas as realidades espera-se um CO2 menor. Não tem como, na acidose metabólica, ter um CO2 normal ou normal alto. E vou mais longe. Se o seu bicarbonato estiver muito negativo, bicarbonato muito baixo, Basic Excess muito negativo, não é negativo, bicarbonato menor do que o normal e o Basic Excess muito negativo, vá devagar para diminuir o gás carbônico desse cara para trazer o pH de volta ao normal, porque você não vai conseguir, tá errado. Você vai deixar o pH um pouquinho menos ácido. Como? Excluindo o componente ventilatório da acidose metabólica. Como? Trazendo o CO2 no limite da diminuição do Basic Excess. Então, eu tenho um Basic Excess menos 10. Eu vou trazer o CO2 para 30, e só. Ah, mas eu fiz o cálculo da compensação, multiplicando, sabe Deus por onde, com a conta que você quis fazer, o CO2 da compensação seria 24. Não é para fazer isso. Porque o risco não compensa o benefício. E aqui é uma pausa para discussão de novo. Então, a mensagem aqui é acidose metabólica, e aí só para ver que a aula é mais densa, quando a gente vai pensar nela mesmo, dá até medo, mas quando eu olho para uma acidose metabólica, cadê a seta? Eu perdi a seta. Quando eu olho para uma acidose metabólica, pessoal, peraí, deixa eu achar aqui para mostrar para vocês. Quando eu olho para a acidose metabólica, que nem as tabelinhas falam, vai, querido. Quando eu olho para a acidose metabólica, não se deve pensar que é simples assim, tá? Que é simples assim. A acidose metabólica eu vou ter o CO2 normal, só o bicarbonato e o pH baixo. Não. Na acidose metabólica, o CO2 tende a estar abaixo, acompanhando o Basic Excess. Sempre menor. Se o Basic Excess estiver menor de menos 5, menos 6, menos 7, o Basic Excess vai estar o bicarbonato, o CO2 vai estar 34, menos 7, 33, menos 6, 34, 40 menos o Basic Excess. Se tiver lá menos 7 Basic Excess e o CO2 tiver 38, tem um componente ventilatório piorando essa acidose. É, de novo, aquela coisa que nos faz pensar. Não é tão fácil quanto só duas setas. Não é tão fácil quanto só duas setas. E qualquer um que falar o contrário, tem a reflexão sobre isso, porque tem algum tipo de imprecisão na interpretação. Então, de novo, alguém fez alguma observação assim? Quando eu digo que a gasometria é composta, esse termo seria o mesmo para a gasometria mista? Sinceramente, Tati, eu nunca usei o termo gasometria composta, querido. Mas a gasometria mista, sem dúvida, se você for pensar que compor seria a superposição de duas situações, uma acidose metabólica associada a uma acidose respiratória, você poderia chamar uma gasometria que você chamou de composta de mista. E deixa eu só colocar para carregar meu computador, que ele está descarregando. Pronto. Garantimos a continuidade da aula. Espero que sim. Não. Pronto, agora sim. Muito bem. Então, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma angústia, alguma coisa não entendi? Não tenha vergonha, Professor, vai lá. para poder complementar aí para saber como é que está essa acidose, valeria a pena fazer o gap anione? Não, meu caro, acho que não é o caso, não. E eu nem vou entrar nesse mérito hoje, viu, querido? Para não fundir, quando a gente fala disso, acaba trazendo um pouco de inquietude nos corações. Nesse momento aqui, é importante que a gente consiga entender que, num quadro de acidose metabólica, é fundamental que você observe como está o gás carbônico em relação ao Basic Excess.
Se o gás carbônico não estiver acompanhando a queda do Basic Excess, tenha em mãos que você tem um componente ainda ventilatório importante piorando essa acidose. Se você trazer o seu CO2 para o valor de negatividade semelhante ao do Basic Excess, já fez o que você tinha que fazer. Além disso, muito cuidado, muito cuidado. É a mesma lógica. Muitas vezes tem uma perda aguda de bases e a conduta é reposição de bicarbonato. Entender que quando se repõe o bicarbonato que entra agudamente no corpo, quando ele circular em você, ele vai encontrar com o hidrogênio que está acumulado e vai dar origem a gás carbônico, porque o bicarbonato, quando tampona hidrogênio, vira ácido carbônico. E você vai ter um aumento do CO2 depois. Quando se corre bicarbonato no indivíduo, esse bicarbonato, se o indivíduo tiver uma perfusão relativamente boa, o bicarbonato vai circular e vai encontrar hidrogênio. Porque até então o hidrogênio estava acumulado, o pH estava ácido, o bicarbonato estava baixo. Quando repôs o bicarbonato, esse bicarbonato que circulou vai encontrar o hidrogênio. E o produto disso é ácido carbônico. Então, o bom assistente ventilatório vai pensar: correu o bicarbonato, eu espero um incremento da ventilação, porque o CO2 tende a aumentar. E quando o CO2 aumenta, meus quimiorreceptores periféricos centrais vão perceber isso. E eu devo ficar atento, porque senão o CO2 sobe. Então, eu devo aumentar a ventilação. Faz parte, depois da reposição do bicarbonato, numa situação do tipo B, em que eu tive uma perda aguda de base. Eu espero que o gás carbônico vá aumentar e eu preciso ajudar. Já que o cara está na ventilação mecânica, eu tenho que fazer o que ele não faz. Se você tiver ventilação controlada, eu tenho que fazer o que ele não faz sozinho, que é otimizar a ventilação. A bioquímica é indiscutível. Quando o bicarbonato encontrar hidrogênio da acidose metabólica, ele vai tamponar isso, transformar em ácido carbônico e você vai ter que jogar fora o CO2. Já que você otimizou o tampão químico, na sequência tem que otimizar o tampão ventilatório. Seria errado você deixar o paciente com o mesmo volume minuto que ele tinha antes, porque o CO2 vai tender a subir. Agora você vai ter que avaliar no momento o que está acontecendo. Se tiver um capnógrafo, ótimo, mas vai aumentar. Na capnografia, você vai ver o CO2 subindo depois da infusão do bicarbonato, automaticamente. A infusão de bicarbonato aumenta CO2, não tenha dúvida disso. Né? Então, é outra reflexão. Na acidose metabólica, olhe para o Basic Excess, puxe o CO2 para baixo. Se o CO2 estiver normal, está errado, está errado. Não existe só acidose metabólica quando o CO2 está normal. Essa acidose é mista. Olha essa frase de novo. Não existe acidose metabólica se o CO2 estiver normal. Essa acidose é mista. O CO2 tende a cair comparativamente ao que cai o Basic Excess. É a fisiologia, isso não é indiscutível. É o que a gente faz, é o que o paciente faria sozinho. Perfeito, pessoal? Você sobe uma escada rápido, você libera hidrogênio na fibra tipo 2x, seu pH cai, automaticamente você aumenta a ventilação, não tem jeito. Porque o hidrogênio se acumulou, seu pH sanguíneo caiu, gastou os bicarbonatos daquele tecido, daquele sangue, seu pH caiu no final de uma prova de explosão. O que você vai fazer? Usar o tampão ventilatório depois. O CO2 tem que cair proporcionalmente. Isso faz parte, é esperado. Fala, Kennedy. Não, só queria saber se o senhor teria alguma referência, porque eu realmente não conhecia esse tipo de acidose mista, acidose metabólica, tipo A e B. Sabia que existia, O tem as próprio listas, livro, mas o próprio livro do Elias Knobel, Condutas no Paciente Grave, o Elias Knobel é o presidente emérito lá da UTI do Hospital Albert Einstein em São Paulo. Na edição de 2006, um livro vermelho duplo, já apresenta o conceito de acidose metabólica do tipo A e do tipo B. A tipo A pela hipoperfusão, pela hipóxia, a tipo B pela perda aguda de base. O desfecho final é queda do bicarbonato do Basic Excess, mas as fisiopatologias são diferentes. Entendeu isso? Então é legal discutir aí o processo. Uma perda aguda, se você, por exemplo, tomar muito ácido, resolver se matar tomando muito ácido, você resolveu beber diabo verde aí, se for desentupir a pia, você bebeu, você vai fazer uma acidose metabólica aguda, você vai ter mais ácido que base no seu corpo. Se tiver uma perda de base, também. Se tiver aí uma hipoperfusão, uma hipóxia, também, só que são fisiopatologias diferentes. Mas você acha, por exemplo, nesse livro de 2006, que já teve até uma atualização, mas conduz o paciente grave. O presidente emérito, o coordenador emérito da UTI do Einstein já falava isso. Beleza? Mas existe sim, ótimo. para compensação. Imagina. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, pessoal. Então, por exemplo, quando eu olho para cá e vejo o distúrbio acontecendo, olha aqui, ó.
eu estou saindo do ponto A, que é o equilíbrio, pH 7,4, bicarbonato 25, CO2 40, e eu estou evoluindo para a acidose metabólica, o que teria aqui, ó, um pH já ácido, um bicarbonato baixo. E nesse gráfico básico, ele coloca o CO2 ainda como normal. Mas o que é que você deve entender? Conforme, e essa aqui não é reta, aqui é curva. E o fato de ser curva faz toda a diferença, porque conforme meu pH está caindo, meu bicarbonato está caindo, eu já espero, se eu fosse traçar uma reta aqui, ó, que o meu CO2 nunca fosse estar aumentado. O que você tem que entender é, numa situação em que eu trago do ponto equilíbrio para o ponto acidose metabólica, é incontrolável o fato de eu já começar a fazer a compensação respiratória. O que vai acontecer? Se eu começo a ter queda do basic excess do bicarbonato, meu pH começa a ficar ácido, é incontrolável que eu tenha a compensação ventilatória acontecendo, puxando o gás carbônico para menos. Claro que esse exemplo é um exemplo extremo, no qual eu trouxe o pH de volta ao normal às custas da perda de gás carbônico. Mas do ponto de vista clínico, não só químico, do ponto de vista clínico, quando eu induzo um aumento do volume minuto a ponto de baixar o CO2 para 20, para trazer o pH para o normal, essa compensação seria antifisiológica, porque eu começo a induzir a hipofluxo cerebral. Então, minha meta aqui não é trazer o pH de volta para o normal. Minha meta aqui é reduzir o gás carbônico discretamente para trazer o pH para um valor superior a 7,15, idealmente superior a 7,20. Mas uma queda controlada. Qual queda é essa? É a queda que vai acontecer acompanhando a queda do basic excess. Então, veja aqui a reflexão. E aqui você pode procurar, são vários os textos, mas esse é um deles, né? Em que a gente coloca aqui, por exemplo, ó, numa acidose metabólica, espera-se que a queda do gás carbônico acompanhe o comportamento do basic excess. Numa acidose metabólica, espera-se que a queda do gás carbônico acompanhe a queda do basic excess, não além disso. Então, hoje eu não recomendo os cálculos de compensação que pesam a mão na queda do CO2. Se você vê uma aula minha 2 anos atrás, ainda falava que isso era uma possibilidade. Hoje, estudando, eu falo, olha, vá devagar na questão de remoção do gás carbônico na acidose metabólica. Tem que esperar o organismo se equilibrar, melhorar a perfusão, repor o bicarbonato, mas não usar o componente ventilatório para corrigir o distúrbio metabólico. Olha essa frase. Não se deve usar o componente ventilatório para corrigir o distúrbio metabólico. O que você pode fazer é minimizar isso usando esse limite que eu vejo como viável hoje, na minha opinião, trazendo o seu basic excess, o seu gás carbônico acompanhando a queda do basic excess. Perfeito, pessoal? E chamando atenção para vocês, querem ver aqui, ó? Então, quando eu falo de distúrbio, para classificar distúrbio, olha que interessante. Na acidose metabólica, em que eu tenho queda das bases tampão, em que eu tenho queda das bases tampões, consequentemente queda do bicarbonato, o meu pH está ácido, fica claro aqui que o gás carbônico também deve estar diminuído. Em nenhuma realidade o gás carbônico estaria normal, porque senão eu teria um componente ventilatório piorando essa acidose. Então, quando eu vejo uma imagem como essas, ela é de difícil questionamento. Por quê? Porque se alguém te falar, CO2 está normal, então é acidose metabólica, tá, vamos aprofundar. E eu mostrei aqui, veja, essa reflexão fica clara aqui, ó, acidose metabólica, CO2 baixo. A acidose metabólica não bate no pH, ó, 40 é impossível na acidose, não encosta lá. Está piorando a acidose. O CO2 tem que cair. Pegaram? Na química, né? Só para entender o lance. Então, eu gosto disso, acho que é importante, e, de novo, nos coloca numa certa zona de desconforto que nos faz pensar, caramba, rapaz, a tal da seta talvez esteja incompleta. A tal da seta talvez esteja incompleta. Então, se a gente for parar para pensar, acidose respiratória aguda e crônica, ufa, acidose metabólica, poxa, então o CO2 tem de estar baixo? Sim, sim, CO2 normal não é seu amigo, não. Quer ver aqui, ó? Essa aula começa até nessa questão que caiu numa prova de título recentemente, quando ela vai ser a aula formal. Então, vejam aqui, ó.
Um paciente de 45 anos, 1,70 m, no pós-operatório de laparotomia exploratória, entubado no ventilador, de modo assistido controlado, um monte de enrolação aqui, que não quer dizer nada, tem parando do ventilador, né? Aí vem aqui, o que importa aqui, lembra, quando você vai fazer concurso, aqui é enrolação, tá? O que importa é o que vem no final. Olha a gasometria. pH acidão, menor de 7,15, ou seja, tá ruim. O bicarbonato menos 12, ou seja, o bicarbonato menos 12, o bicarbonato 12 miliequivalentes, então baixo. Aquele não me dá o valor do Basic Excess. Mas com bicarbonato de 12, lembrando que a referência seria 25 miliequivalentes, está na metade, o meu Basic Excess vai estar menor de menos 5, vai estar menos 6, menos 7, menos 8. Com bicarbonato, e dá para calcular isso, só que não é o fórum aqui agora de ensinar. Mas com o Basic Excess negativo, baixo, negativo, o bicarbonato baixo, com esse CO2 de 32 aqui, ó, esse 32 ainda, se o Basic Excess tiver menos 10, por exemplo, 32 não é um CO2 normal, o CO2 ainda está alto. Então, a resposta dessa questão seria essa aqui, ó, a resposta certa, ó, ele tem uma acidemia por acidose mista, e aí você poderia aumentar o volume minuto. Por quê? Aqui ele não dá, você teria que saber calcular o Basic Excess, que é uma conta difícil, mas a viagem é, numa acidose metabólica importante, que nem essas daqui, o CO2 não pode estar 32. Você vai falar que 32 é baixo, mas não é baixo o suficiente para aquele quadro de acidose que o paciente tem. A queda do CO2 tem de acompanhar a queda do Basic Excess. A resposta correta seria B. E todo mundo aqui, quando vai responder, vê se não é o que você quer falar aqui, ó. Eu tenho a seta para. Pensa que eu te apagar aqui, ó. Você vai fazer aquilo que te ensinaram de maneira torta. Seta para baixo, seta para baixo. Você vai louquinho para procurar as doses metabólicas, né? E aí você vê a alcalose respiratória. Olha que delícia. Então, tem a alcalose respiratória, que o CO2 está baixo. Muita gente marcaria C, né? Então, assim, vai na E, ó, as doses metabólicas com resposta compensatória. Aí você fala assim, bom, não vou ajustar um pH de 7,3, estaria errado também. É B, é B. Claro que A e D é impossível, né? Pelo amor de Jesus, que você não tem CO2 32 para ser acidose respiratória. Mas você vê que muita gente errou. A resposta mais marcada aqui, pessoal, foi a C, né? Foi a C, o que foi um erro de todo mundo, porque a resposta certa seria a B. E foi assim que foi na época da prova de título. Então, já pensou? Isso aqui nunca. CO2 de 32, você ia falar que isso aqui é uma acidose mista? Deveria falar que é uma acidose mista. O certo era falar que é uma acidose mista. Então, pausa dramática para a gente ver se alguém quer fazer alguma observação, algum comentário, está desesperado, alguém quer falar alguma coisa? Meus alunos entenderam? Todos aqui são meus alunos hoje em dia, né? Mas assim, deu para entender? Então, acidose respiratória, aguda e crônica. Acidose metabólica. Opa, cuidado com o Basic Excess. Puxa o CO2, acompanha o Basic Excess, não mais que isso. Você ia falar, Gabriel? Oh, eu vi o microfone abrindo aqui. Não? Alguém? Não, beleza. Vamos que vamos. Vamos seguir aqui. Deixa-me ver. Muito bem, muito bem. 9h28 já. E tempo. Vamos lá para a próxima. Lembra, pessoal, isso é fisiologia, isso é fisiopatologia. Não é necessário que você, para você estudar gasometria legal, vá primeiro na fisiologia, vá entender o distúrbio do choque, para entender gasometria melhor. Se eu ficar viajando, só pensar em botar seta, meu, isso é triste, não se deve fazer assim, tá? Você tem que tentar entender o conceito. Por isso que eu estou aqui fazendo uma discussão muito mais conceitual, mas que traz a clínica junto, né? Isso ajuda. Então vamos lá para a próxima aqui. Então, olhando aqui, por exemplo, ó, vamos aqui na alcalose ventilatória. Então, vamos pensar aqui. Também dá para ser aguda e crônica, viu? Os distúrbios ventilatórios sempre podem ser classificados em agudos ou crônicos. Vamos falar sobre isso. Primeiro é você pensar que a alcalose ventilatória não é fisiológica. De jeito nenhum se aceita isso. Se eu tiver, por exemplo, um distúrbio que me leve à hiperventilação, e eu começar a hiperventilar, normalmente isso acontece por dor, por ansiedade, o que é muito comum no hospital. O paciente está delirando, está agitado, polifarmácia, dor, delírio. Isso aí leva a um quadro ansiogênico.
E na ansiogênese com dor, é muito comum que eu aumente meu tampão ventilatório, que eu aumente minha função ventilatória. Eu estou em alerta. Se eu começar sentado num leito a hiperventilar, o meu gás carbônico vai cair. E quando eu jogo o CO2 fora, lembra que o CO2 no corpo anda, 80% do gás carbônico é transportado na forma de ácido carbônico. Então, quando eu começo a aumentar a minha ventilação de uma maneira indevida, e isso não costuma acontecer quando eu perdi a minha regulagem, tipo, eu tô ali tendo um surto, tô agitado, tô lá drogadito, tô agitadão pra caramba, hiperventilando, tô com dor, tô ansioso, tô malucão. Nessa condição que eu tô hiperventilando, o aumento da minha ventilação, o aumento do meu volume minuto, tende a reduzir o meu gás carbônico, e como 80% do gás carbônico anda no meu sangue na forma de ácido carbônico, isso acaba reduzindo a minha concentração de hidrogênio, aumentando o meu pH. Então, num quadro de alcalose ventilatória aguda, ele tende a ser autolimitado. Porque se você que está assistindo essa aula começar a hiperventilar aí assistindo essa aula, eu garanto que você não passa um minuto fazendo isso. Se você começar aí, ó, daqui a 10, 20 segundos, você começa a ter tontura. Porque conforme o gás carbônico vai caindo, o gás carbônico é vasodilatador encefálico. Conforme ele vai caindo, você vai fazendo vasoconstrição e começa a ver umas estrelinhas. Então, o fenômeno da alcalose ventilatória, ele é autolimitado numa pessoa normal. Você hiperventila e tem tontura, porque a queda do CO2 faz a perfusão encefálica diminuir, você fica grogue, você desmaia e para de hiperventilar. E volta ao normal. A alcalose ventilatória aguda é um distúrbio autolimitado. Mas acontece. O que vai ter numa alcalose ventilatória aguda? Eu estou jogando gás carbônico fora, consequentemente ácido carbônico, e meu pH está subindo. Meu rim não vai estar atuando, não vai ter percebido. Normalmente isso acaba sozinho. Agora, se o cara estiver lá numa condição crônica, isso perdurar, e normalmente isso acontece como? Iatrogenia. Quem está no ventilador mecânico bota frequência mais alta do que devia, especialmente volume corrente mais alto do que devia. Não vou nem entrar no mérito do mechanical power, de botar muita pressão, muita frequência, que lesa o pulmão. Mas num quadro em que isso se instala cronicamente, o rim vai começar a olhar e falar assim: rapaz, e o hidrogênio? Cadê? Rapaz, o gás carbônico, o pulmão ficou louco agora, só faz aí hiperventilar, jogando gás carbônico fora, jogando hidrogênio fora. Nós estamos aqui numa alcalose. O rim vai perceber que esse distúrbio está lá induzido, alguém que está no ventilador é bem ruim, botou o paciente numa alcalose ventilatória, que o corpo sozinho ia querer acabar com ela. Mas como ele está entubado, sedado, bloqueio neuromuscular e no ventilador, o ventilador vai fazer isso por ele. Então, num quadro de alcalose ventilatória crônica, o rim vai falar: bom, já que eu não tenho hidrogênio no corpo, porque a ventilação está jogando tudo fora, os ácidos carbônicos, que o rim começa a fazer? Excretar bicarbonato paurina, base tampão paurina, e trazer hidrogênio para dentro. Já que eu tive um distúrbio ventilatório crônico, uma alcalose ventilatória crônica, o que seria muito ruim, demonstrando que a equipe que está naquela UTI está pesando a mão nos parâmetros ventilatórios, o rim vai perceber isso e vai falar: opa, o que eu posso fazer para ajudar? Excretar bases para a urina e trazer hidrogênio para dentro. Então, numa alcalose ventilatória crônica, o que eu espero que vá acontecer com o meu basic excess? Meu basic excess vai diminuir como ferramenta de competição. Lógico que meu bicarbonato vai ficar baixo, porque eu estou jogando bases para a urina. E quando eu jogo uma base para a urina, eu trago um ácido para dentro. É incontrolável isso. O mecanismo de troca excreta sódio, excreta bicarbonato e traz de volta hidrogênio na fisiologia renal. Então, numa alcalose ventilatória crônica, o que eu vou ter? Um pH não tão alcalino, um bicarbonato baixo, um basic excess negativo, menor de -5. Isso é importante que você entenda que o distúrbio de base foi a hiperventilação. Isso demorou horas, demorou dias, a ponto do seu rim começar a atuar. Mas isso não é esperado. Uma UTI que tem um bom monitoramento não vai nunca deixar uma alcalose ventilatória crônica acontecer. Porque isso é uma prática, a ponto de deixar o tampão renal atuar.
Mas num quadro agudo, o que que eu tenho? Eu tenho basic excess normal, CO2 baixo, pH aumentado. Num quadro crônico, eu tenho basic excess negativo, bicarbonato baixo, né? O CO2 está baixo, continua baixo, porque é crônico, mas o pH não vai mais estar tão alcalino. Vamos lembrar que o pH ácido menor de 7,15 está ligado à mortalidade, especialmente menor de 7,10. Antigamente era menor de 7,2. Hoje é menor de 7,15. A gente aguenta o desaforo. E a alcalose também é ruim. Quando você pega uma alcalose e o pH está maior de 7,6, especialmente 7,7, isso está ligado a maior mortalidade. Eu já trabalhei em muitos serviços que vê alcalose e fala, não, a alcalose não tem tanto problema, não. Tem sim, mata tanto quanto. Então, se você tiver uma alcalose ventilatória crônica, mostra que você hiperventilou esse paciente por tempo demais, e você tiver um bicarbonato, que vai estar, porque é crônico, baixo pra caramba, o Basic é super negativo, e o pH não tiver tão alcalino, meu, você sabe que você tem um quadro crônico. Calma aí. Não vá querer baixar o volume de uma hora para outra, senão o cara faz ali uma descompensação. No quadro agudo, só resolva isso. Né? Diminua o volume minuto, mas o Basic Excess ainda vai estar normal, o bicarbonato ainda vai estar normal. Professor, como é que é isso então, Juliano? Se você vai lá no gráfico, se você vai lá no gráfico, mesma coisa, ó, alcalose respiratória aguda. Se liga aqui no quadro agudo, ó, eu estou hiperventilando, meu CO2 está caindo aqui, ó, está caindo, 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 o CO2 já está 35 para baixo. O pH subiu, alcalose, pronto. O pH subiu. E meu bicarbonato ainda estará normal, mas você vê que já na fase aguda, o bicarbonato já começa a querer cair. A compensação mesmo leva algumas horas, leva dias, mas você espera numa alcalose ventilatória aguda que o bicarbonato, bem esquecido, ainda estejam relativamente normais. Agora, num quadro crônico, que alguém é ruim a longo prazo mesmo, o que vai acontecer? O CO2 permanece baixo, o pH já não está mais tão alcalino, por quê? Porque o seu rim já se encarregou de excretar o bicarbonato, o basic excess, e puxar hidrogênio para dentro, para trazer você para o pH um pouco mais normal. Você já não está mais tão ácido. Então, veja, os quadros crônicos vão ter um bicarbonato, um basic excess diminuídos. Isso é esperado. E o pH já não vai ser tão ruim quanto. E a mesma lógica, no quadro crônico, o bicarbonato está baixo, esse paciente, se você conseguir restaurar essa função ventilatória, vá gradualmente. Porque se do nada você trouxer o CO2 para 40, quem tem o bicarbonato baixo, ele faz acidose respiratória. Porque o bicarbonato não está lá para combater isso. Então, toma cuidado com isso. Mas é interessante pensar. Então, a gente nunca, na graduação, é exposto ao conceito de agudo e crônico. Ou raramente, excepcionalmente. E até entendo isso, porque a carga horária da graduação às vezes não permite isso. Mas para quem, além da graduação, tá, e na graduação trazer o conceito é interessante, que esse gráfico é um gráfico fundamental. Parece difícil, mas demanda da gente a nossa energia para poder entender. Agora, quando eu estou lá, na prática, e não considero isso, aí eu estou enxergando um pouco menos do que eu deveria. E a discussão se fragiliza. E sabe qual é o problema? Quando os pares também não têm esse conceito. E eu estou falando de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, todo mundo que trabalha com a ventilação, tem que pensar nisso. Falou, opa, onde é que eu estou comendo bola? Então, a classificação de agudo ou crônico, a classificação da citose metabólica com a compensação ventilatória esperada, não exagerada, são fatores importantes clinicamente falando. E, por fim, não menos importante, podemos aproveitar o gráfico aqui para falar da alcalose metabólica, que também é outro evento que acontece demais na UTI. Muitas vezes o paciente está lá hipervolêmico, usa diurético, numa situação em que, por exemplo, altera-se o potássio. São situações um pouco mais específicas. Por exemplo, uma perda aguda de ácidos, como, por exemplo, no episódio de vômito, pode induzir uma alcalose metabólica, sobra só o suco pancreático, você perdeu o suco gástrico. Numa situação de diurético, né, você pode ter uma queda importante do potássio, e isso pode induzir alcalose metabólica, aí discutiremos o anion gap e outras coisas, mas a viagem assim, sua parte metabólica ficou maluca. Veja, do nada, suas bases resolveram aumentar. Do nada, suas bases resolveram aumentar, o seu pH subiu, está com uma alcalose metabólica.
É a mesma lógica, perceba. Numa alcalose metabólica, espera-se um discreto aumento do gás carbônico. Numa alcalose metabólica, espera, se você está com o sangue alcalinizado, isso vai diminuir o seu drive neural para você poder eliminar ácidos. Se você está com o sangue alcalinizado por um evento de alcalose metabólica, quimicamente falando, você vai ter uma indução a diminuir um pouco o seu drive neural. O seu gás carbônico vai querer subir. Então, repare no gráfico aqui, ó. Numa alcalose metabólica, todas as abscissas aqui mostram um CO2 discretamente mais alto. É esperado. É esperado que isso aconteça. Agora, se eu tiver um quadro de alcalose metabólica com o CO2 normal, sabe qual é o problema? Você tem um componente misto. Numa alcalose metabólica, o CO2 deve estar aumentado, só que não é 1 para 1, que nem na acidose. Na alcalose metabólica, você espera o seu CO2 discretamente aumentado. Então, quando a gente vê a compensação, deixa eu ver se eu acho aqui, quando a gente vê a compensação numa alcalose metabólica, por exemplo, ó, em que eu tenho as bases aumentadas, bicarbonato alto, você veja que na alcalose metabólica espera-se gás carbônico aumentado. Mas, Juliano, quanto eu devo aumentar esse gás? Aí fica difícil, mas quanto eu devo aumentar esse gás carbônico? Está aqui, ó. Por exemplo, numa alcalose metabólica, você vai pegar o valor do seu basic excess, vamos supor que esteja mais 5. Mais 5 é o seu basic excess naquele momento. Normalmente ele vai estar maior de mais 5, ele vai estar, por exemplo, mais 6. Normalmente, numa alcalose metabólica, o basic excess está maior de mais 5. Vamos supor que ele está mais 6. O que você faz? Você pega o basic excess, multiplica por 0,6. Não precisa ser o Einstein para saber que isso aqui vai dar 3,6. 6 vezes 0,6 dá 3,6. 6 vezes 6, 36. O que você vai fazer? Se o CO2 da gasometria, equilíbrio total não é 40, você vai poder falar que isso é uma alcalose metabólica quando o seu CO2 tiver lá 40 mais 3,6. Nesse exemplo do basic excess mais 6. Quando o CO2 tiver 43 ponto alguma coisa, opa, aí eu tenho uma alcalose metabólica pura. Se o meu CO2 tiver 39, 40, 38, isso é uma alcalose mista. Então, o bom assistente aqui faz o quê? Quando olha para uma alcalose metabólica, avalia o gás carbônico. O que é fisiologia? Espera-se o gás carbônico aumentado. Quanto aumentado? De acordo com a referência do professor Rocco, que é essa que eu estou mostrando para vocês, o CO2 0,6 pesando a valência em cima do basic excess. O basic excess multiplicado por 0,6. E aí você tem um CO2 que exclui o componente ventilatório daquela alcalose. Você tem só uma alcalose metabólica que vai ser tratada na curva do tempo. Né? Se tiver com potássio baixo, é posição de potássio lento, senão você mata o cara, mas você vai tratando o distúrbio. Então, numa alcalose metabólica, existe a compensação ventilatória esperada, que é sua, é química, é o seu centro respiratório, é sua fisiologia. De novo, olha o gráfico. Numa alcalose, olha o Davenport básico aqui, ó. Numa alcalose metabólica, ó, sai do ponto de equilíbrio para o ponto alcalose. Veja, numa alcalose metabólica, meu bicarbonato, meu vezes que vocês aumentaram, o CO2 não vai estar normal. Não vai estar aqui. É inconsciente que eu comece a ter a compensação respiratória, de aumento gradual do gás carbônico. Quanto de aumento? O valor do basic excess, por exemplo, mais 10 multiplicado por 0,6, você vai trazer o PCO2 para 46. Se o CO2 estiver 40, você tem uma alcalose mista. 44, você tem uma alcalose mista, porque é esperada a compensação ventilatória. Posso reter gás carbônico a ponto de corrigir essa alcalose? Não, irmão. Não pode. Está errado. Não se leva ao extremo. Você não pode trazer o CO2 para 60 para corrigir um quadro de alcalose metabólica. Não é certo. Tá certo? Então você tem limite do ventilador, senão você vai fazer uma ventilação antifisiológica. Agora, por exemplo, quem está numa alcalose metabólica para reter gás carbônico não vai deprimir o drive neural? Vai fazer desmame quem está com alcalose metabólica, é um lixo. Você vai fazer TRE da apneia, porque o drive está inibido. O paciente está em alcalose metabólica, ele não vai ter o estímulo neural de querer respirar. Ao contrário, ele vai ter o estímulo de deprimir para reter gás carbônico.
Então, por exemplo, você vai fazer um TRE, o cara tá um teste de respiração espontânea, para quem não está tão afeito. Você vai botar o paciente em parâmetro mínimo. Ele está no ventilador, ele faz apneia, porque o drive é ruim. Acaba que esse paciente não responde bem ao TRE. Então, saiba identificar o processo. Começa o desmame conforme começar a tratar a alcalose metabólica, que ela também é inimiga do desmame bem-sucedido. Claro que um quadro ácido é muito ruim para o TRE. Acidose grave, CO2 mais alto, sempre dá errado. A tendência de ser reentubado é muito maior. Mas as alcaloses também têm seu lugar, especialmente a alcalose metabólica. Então, pessoal, nessa discussão sobre gasometria, né, você vê que você tem várias frentes de batalha. E assim, de novo, eu sempre acho muito importante trazer a reflexão mostrando os gráficos, mostrando as tabelas, para mostrar que isso não é uma coisa que está na minha mente efervescente, assim, que vai para o mundo de Bob com muita frequência para quem for mais velho. A viagem é só uma questão que tem de ser considerada. Então, alguém quer fazer alguma questão, alguma colocação, alguma angústia, traga, compartilhe aqui com a gente, porque é sempre bom, né? Você veja, é segunda de manhã e nós temos um quórum aqui de Professor mais de Dani, pessoas. Fala, Kennedy. Kennedy é corajoso, assim que eu gosto. não, na verdade é só um pedido. Será que teria como o senhor disponibilizar esses gráficos Oh, na central? os gráficos, vou, vou, Não, é só vou, os vou, vou gráficos. mandar, É, só vou os mandar, gráficos. vou mandar lá no grupo do Telegram, tá? Concedido, Eu senhor estou diretor. querendo aprofundar sobre gás. Obrigado. É positivo operante. Alguém mais, meus caros? Perguntas, inquietudes? Acusar a presença aqui da professora Larissa. Prazer recebê-la, professor. Muito bom. Quem mais? Quem mais? Quem mais? E aí, galera? Bora lá, senão vai acabar antes, hein? Ah, então, passei os 4 distúrbios. Pô, tamo junto, minha querida. Passei os 4 distúrbios com as vivências de compensação desses mais de 20 mil anos aí, de 28 anos vai fazer agora. Isso já fez, já. Então, assim, é muito tempo. Né? Então, assim, a gente começa a pensar e lembra, gasometria é difícil, demanda da gente nossa energia, mas a seta é sua inimiga. Escapa dessa seta, comece a pensar mais na fisiologia. Né? Então, abrir o microfone aí em São Paulo, alguma coisa? Tá conseguindo me ouvir? Sim. Estava com a dúvida da alcalose metabólica, que o Ah, CO2 tem que subir, e a gente vai fazer esse cálculo de 60% do base excess. não é? É, Multiplicar o Basic Excess por 0,6, que equivale a 60% a mais. É isso por mesmo. 60% do base excess. Se subir demais, vamos supor que o cálculo do base excess diz que teria que ter um CO2 de 46, só que o CO2 Isso. está 70. Aí o senhor vai lá Continua e sendo um diminui. metabólico? Aí você aumenta seu volume minuto. Não está normal, porque o CO2 não é. Você não pode fazer uma ventilação para deixar o CO2 chegar a 70 para fazer uma compensação, Antônio. O ideal é que você pesou muito a mão. Então, a partir dali, você tem que baixar um pouco o volume minuto. Não tem porquê. Não se corrige a qualquer preço a alcalose metabólica aumentando o gás carbônico. Embora você vá atingir um valor de pH dito normal, né, normal mesmo, isso é antifisiológico. Então, assim, você vai ter que fazer uma ventilação muito pouco convencional para fazer isso. Então, você eleva os parâmetros, você diminui os parâmetros ventilatórios só para fazer o CO2 dar essa discreta subida, multiplicando na valência de 0,6 o valor do Basic Excess. Mais que isso, começa a ser muito antifisiológico, não é normal. Entendeu? Ah, certo. Valeu, Antônio. Beleza, então sim, mando os gráficos para vocês. Era isso, pessoal. Então, obrigado aí pela presença, trouxe a reflexão, 24 almas firmes aqui na discussão, e fora quem está em grupo lá em São Paulo. Então, eu vou encerrar a aula aqui, vou pedir só para as... Obrigado, viu, Lari, pela presença. Vou pedir só para as meninas, as R1, ficarem aqui ainda, tá? Lá do Hugo, para eu continuar a discussão. O resto pode partir, pessoal. Obrigado pela presença. Valeu, vou encerrar aqui a gravação. Obrigadão, professor. Excelente aula. Tamo junto. Com Valeu, Deus. cara. Amém. Tchau, pessoal de São Paulo. Muito bom. Ô, querida, ela ficou gravada, mas ela tem um destino ainda nebuloso para onde ela vai. Então, não sabemos como ela vai ser disponibilizada.